É isso aí, mais um De Leão começando, mais um podcast, mais um convidado e mais um assunto que com certeza você vai querer saber. Isso porque o convidado de hoje ele é um policial rodoviário federal e também vereador pela cidade de Londrina. Então a gente tem pergunta de vários cenários aqui para ser feito e eu tenho certeza que você vai sair satisfeito desse podcast com as respostas claras que serão dadas. Sem mais delongas, faz o seguinte, já dá uma olhadinha aí. Se você não é um inscrito aqui no nosso canal, aproveita e te inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e faz o seguinte, faz um comentário muito legal, porque sempre norteia os convidados que a gente vai trazer aqui e também dá pra gente aquela noção de que o trabalho que a gente está fazendo está servindo para alguma coisa. Então faz o seguinte, deixa o like, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilha com alguém, enfim, faça isso e você vai ajudar muito no nosso trabalho. E deixa eu receber o nosso convidado de hoje, que é o Santão, como ele é conhecido aqui na cidade de Londrina, pelos seus eleitores, no meio do trabalho na Polícia Federal, penso que é assim também, né? Rapaz, obrigado, seja bem-vindo, se apresente melhor do que eu pude lhe apresentar aí. Pastor, na realidade eu que agradeço pelo convite de estar retornando aqui. Bom, como o senhor já falou, né? Eu sou o Santão, policial rodoviário federal, sou nascido aqui na cidade de Londrina e também sou vereador, estou no cargo de vereador, que é uma missão provisória que a população nos concede. É o meu segundo mandato aqui na cidade. Legal. E a gente está vivendo um momento, né, Santão? E eu sei que você é uma pessoa antenada, não apenas em Londrina, mas antenada a nível mundo, né? Porque tudo que acontece lá fora ou que acontece em Brasília acaba respingando na gente e não tem jeito. Até dentro disso que eu estou falando, teve algumas pessoas que mandaram uma pergunta assim, pergunta para ele se ele tem pretensão de ir para Brasília, se ele tem pretensão de se candidatar a deputado federal, enfim, fica no ar essa pergunta para você colocar em um momento que te for mais propício. Mas, Santão, diz uma coisa, cara, como nós estamos a nível de Brasil? O que é que está acontecendo, cara? Não só a nível de Londrina, mas eu vou iniciar assim. A nível de Brasil, o que é que está acontecendo? Porque ontem me fizeram uma pergunta sobre isso. Rapaz, o que é que está acontecendo com o Brasil? Para onde a gente está indo? E você como político está no meio, está no centro disso tudo. Qual é a sua visão, assim? Pastor, eu vou mostrar esse celular aqui e vou exemplificar aquilo que eu faço com algumas pessoas. Se eu soltar esse celular aqui dessa altura e ele cair no chão, o que vai acontecer? Vai quebrar, né? Quer dizer, nem tanto. Ele vai cair. A resposta correta é cair. E se eu soltar 5.000 vezes, ele vai cair 5.000 vezes. Se ele vai quebrar ou não, nós não sabemos. Mas o resultado sempre será a queda. Porque isso se chama ciência. A ciência é a repetição de fatos que culminam sempre no mesmo resultado. Eu aplico a penicilina, mata a bactéria. Eu aplico de novo, mata a bactéria. Se eu aplicar 50 milhões de vezes, vai matar a bactéria 50 milhões de vezes. Nós temos uma ciência que ela não se repete dentro de laboratório, ela se repete em campo. É a ciência da história. E a ciência da história é comprovada através de fatos e vestígios. E o que os fatos mostram quando se impõem contra a sociedade o regime socialista comunista? Até porque o socialismo é só um nome bonitinho para o comunismo. Há miséria, desgraça, destruição, morte, falta de liberdade, tudo o que há de ruim. O comunismo é uma ideologia satânica, nefasta, assassina, anticristã. E é isso que o nosso país está vivendo nas mãos, novamente, do PT. Juntamente com o alinhamento ideológico que foi proposto e colocado na nossa Suprema Corte. Corte essa que deveria estar julgando conforme as nossas leis. Até porque ela é criada pela Constituição para defender a Constituição. Porém, nós estamos vendo uma ação política da Corte. E não sou eu quem está falando isso. São os próprios ministros do STF. Veja bem, o atual presidente do STF foi em um evento de um partido comunista e disse a seguinte frase: nós derrotamos o bolsonarismo.
Um presidente do STF que deveria ser isento em suas ideias, indo em um evento político, o que é proibido por nossa lei, para falar que eles derrotaram um estilo de pensamento político. Não há nada pior do que isso. Nós estamos vendo a derrocada do nosso Código de Processo Penal, Código de Penal, Constituição, pessoas que não têm foro privilegiado sendo julgadas pela Suprema Corte, desvios de dinheiro públicos quase diariamente sendo expostos nas redes sociais, e a gente não tinha essa informação antes porque a informação era dominada pela televisão. Então, assim, o que se vê é que o PT sempre roubou e roubou muito. Infelizmente, como disse o José Dirceu, eleição a gente não vai ganhar, a gente vai tomar. E eles realmente tomaram, e como disse o vice-presidente, né, o presidente atual voltou na cena do local do crime. O vice-presidente. Né? Então a gente pode ficar aqui um ano inteiro falando sobre esses absurdos que estão acontecendo no nosso país. O nosso país vai acontecer com ele aquilo que acontece com o celular quando se solta. Vai cair cada vez mais. O senhor acha, vereador, que todo esse movimento que a direita está fazendo, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, você acha que vai surtir algum efeito prático? O que é que o senhor vê assim e como projeção de futuro dentro dessa do que pode acontecer de prático? O senhor vê vantagem nisso? Pastor, teve um pastor nos Estados Unidos chamado Martin Luther King, um pastor negro, que ele lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos junto com o presidente John Kennedy. Os dois foram assassinados. Sim. Mas eles mudaram a história dos Estados Unidos. Naquela época, negro não podia beber no mesmo bebedor que um branco. Às vezes não andar na mesma calçada, às vezes não ficar no mesmo ônibus. Às vezes, se ele estava sentado no ônibus e um branco entrasse no ônibus, ele tinha que sair. E eles se movimentaram. E esse cara, Martin Luther King, ele fez um discurso na frente do obelisco, certo? Em Washington, D.C., e ele inicia com a seguinte frase: eu tenho um sonho. Frase conhecida. Né? Isso. Para mim, fora os discursos de Jesus Cristo, esse é o maior discurso feito por qualquer ser humano na história da humanidade. E durante esse discurso ele diz: eu não tenho medo do barulho dos maus, até porque eles são muito barulhentos. São uma minoria totalmente utópica, idiotizada, mas são muito barulhentos. E ele fala: eu não tenho medo do barulho dos maus, mas do silêncio dos bons. O que não vai resolver é nós ficarmos calados, nós não fazermos nada e ninguém fazer absolutamente nada. Certo? Eu estive agora em um recolhimento de lixo no fundo de vale aqui do Hernando Moura Lima, e uma pessoa muito querida minha, inclusive, falou assim: mas você vai lá catar o lixo, no outro dia o pessoal vai jogar. Eu vou fazer minha parte. Sim. Entendeu? É igual aquela história da tartaruga, que tem um monte de tartaruguinha na praia se afogando e a pessoa vai lá e cata algumas e vai jogando pro mar. E uma pessoa fala assim: mas você vai jogar ali, vai morrer um monte. Ela fala assim: mas aquelas que eu conseguir salvar, eu vou salvar. E você para de me criticar, vem e faça alguma coisa. Sim. Então a gente precisa de gente na sociedade que faça. Deixar de fazer que é o problema. Então, quais são os resultados práticos? Eu ainda não sei. A história vai demonstrar. O senhor falou sobre o silêncio dos bons, né? E a gente vê alguém que está sofrendo agora está sendo investigado, né? O Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal, inclusive teve cadernos apreendidos, teve um monte, está tendo a vida revirada, já tinha antes, agora mais ainda, justamente pela sua posição política. E a gente sabe que ele é um pastor bem influente no Brasil e até fora do Brasil. E ele meio que comprou essa briga de uma forma muito incisiva. Né? Como é que o senhor vê essa compra de briga? Porque tem muita gente que está se preservando. E como é que eu me preservo? Não tocando nesse vespeiro, não mexendo, não falando, pulindo aquilo que eu vou... o meu próprio posicionamento. Mas como que o senhor vê isso? Eu acho que o cristão ele deveria se posicionar da forma como o pastor Silas Malafaia está se posicionando, ou ele deveria cuidar da igreja dele lá e deixar o mundo se acabar? Nós estamos falando de coisas espirituais. Vamos para a palavra de Deus, então. A palavra de Deus fala assim: é melhor você ser quente ou frio, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Deus seja louvado pela vida do pastor Silas Malafaia. Até porque o Apocalipse fala assim:
os covardes, os adúlteros, os mentirosos, os que praticam a feitiçaria, os isso, os aquilo outro, não herdarão o reino dos céus. O lugar deles é um local de fogo e enxofre preparado para os anjos, para o diabo e seus anjos. A primeira palavra que tem em Apocalipse é os covardes. Os covardes. Os covardes, certo? Os covardes não herdarão o reino dos céus. Além disso, a Bíblia fala assim que nós temos que temer não o homem mau que pode matar o corpo, mas aquele que criou a vida e que é dono do corpo e dono do espírito. O pastor Silas Malafaia está certinho. E ele está sendo perseguido, não é investigado. Sim. É perseguido, certo? Quantas pessoas que o Hitler matou? Ixi, milhões. Não, nenhuma. O Hitler nunca matou uma pessoa sequer. Mas o regime que ele propôs na cabeça de Asseclas é que ceifou a vida de 60 milhões de pessoas por uma guerra provocada por esse pensamento que estava na cabeça dele. Generais, policiais da SS pegavam famílias inteiras, colocavam dentro de caminhões, jogavam o gás que saía do escape do caminhão naqueles compartimentos e matavam crianças, pais, mães, idosos, porque eles eram judeus, porque eles eram negros, porque eles eram ciganos, e fizeram campos de concentração para exterminar as pessoas. E esse pensamento satânico levou ao extermínio de 6 milhões de judeus e de diversas outras raças. E o que acontece hoje? O Alexandre de Moraes pega esse instrumento aí, pode me emprestar, pastor? Que vocês estão vendo aqui uma caneta e ele fala assim, ó, vai lá e prende. Os asseclas vão e prende. Vai lá e acabe com a rede social. Os asseclas vão lá e acabam com a rede social. Vai lá e bloqueia a conta do esposo daquela deputada federal, Carla Zambelli. O Banco do Brasil vai lá e bloqueia. Vai lá e prende a mãe da filha do jornalista Oswaldo Eustáquio se a filha se manifestar na internet. Acabando com o direito brasileiro, porque antigamente, antes do direito romano, se você pegava 10 anos de cadeia e você morria 2 anos após o teu filho, ou o teu pai, ou tua mãe, tinha que cumprir a pena no seu lugar. Por isso que no nosso país está escrito, a pena não passará da pessoa do réu. A pena não pode passar da pessoa do réu. É um absurdo você ver pessoas que são parentes sendo prejudicadas. Sim. Então, quando o pastor Silas Malafaia, como ele mesmo falou hoje, que ele já fez mais de 50 vídeos denunciando esses abusos, ele está errado? Ele está sendo perseguido pelo crime de opinião. É aquilo que George Orwell falou claramente no seu livro 1984. Crime de opinião, tá? Foi criado um Ministério da Verdade, que é feito para justamente impregnar a mentira na cabeça da população, tá? E hoje eles falam de fake news. Fake news é você falar aquilo que o governo não gosta. Simplesmente assim. E o pastor Silas Malafaia tem falado a verdade. Tem falado aquilo que é pregado em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse governo satânico que está ali, ele não quer a liberdade das pessoas. A forma como o senhor coloca é uma coisa que eu penso que deveria ser comum na mente de todo cristão. Eu acho que não cabe uma ideologia de esquerda no coração de alguém que tem Cristo habitando ali. Eu acho que não dá, porque todos os pensamentos de esquerda, eles confrontam em primeira instância, em primeiro lugar, eles confrontam a Bíblia, né? Então isso você coloca, e eu compartilho dessa mesma ideia, desse mesmo pensamento, porém tenho que fazer tais perguntas, porque tem muita gente que precisa desse tipo de esclarecimento. Santão, o senhor falou sobre... Eu queria entender isso aqui. O senhor falou sobre... E está na Bíblia, pais, os filhos não podem responder pelos crimes dos pais, né? Então, os meus entes queridos, eles não podem ser atingidos por erros que eu possa ter cometido. Mas a gente está vendo agora, o Alexandre de Moraes está sancionado pela lei Magnitsky, né? E parece que a esposa dele também. E por quê? Ou ela está na mira, mas já teve o passaporte cassado, alguma coisa nesse sentido. Por que isso? Ela está envolvida de alguma forma? Você tem essa informação?
Bom, eu não tenho informações a respeito da imposição da lei Magnitsky. Sim. Eu sei que é uma lei que é julgada em um país que tem uma justiça séria, que analisa diversos documentos, diversos fatos, e se eles chegaram a entender que assim deveria ser, possivelmente eles têm uma base jurídica para isso. Qualquer outro comentário que eu fizer, ele vai ser muito raso, porque realmente não tem aprofundamento a respeito disso e eu não sei quais são as sanções que foram possivelmente determinadas para ela. Me fizeram uma pergunta ontem sobre a Venezuela. Porque eu fiz uma afirmação, né? Eu disse, olha, a gente, inclusive foi fala do pastor Ciro Malafaia, diz, o Brasil está sendo venezuelado. Isso, tá sofrendo uma venezuelização. Isso, foi essa frase que ele usou. E alguém me perguntou, mas o que isso significa? Significa que a gente está cada vez mais parecido com a Venezuela, está indo para a realidade deles? E eu digo, possivelmente, talvez seja isso que signifique. Mas qual é a realidade deles? Para que a gente tenha um parâmetro. O senhor tem, assim, essa... A realidade do venezuelano é péssima. Como é a vida lá, assim? A vida é horrível. Eles passam fome, eles são perseguidos. Tanto que um dos locais mais pobres aqui em Londrina é a invasão que tem lá nos 5 conjuntos daquelas casas da Caixa Econômica Federal. Me esqueci o nome agora, tá? Flores do Campo. Sei. A maior parte das pessoas que moram lá são venezuelanos. Veja bem, lá não tem água encanada, não tem energia elétrica. Mas lá eles moram melhor do que na Venezuela, certo? Deus. E com todos que eu conversei, eles chamam o Nicolás Maduro de um verdadeiro satanás, tá? Os Estados Unidos agora acabou de apreender 700 milhões de dólares de Maduro em um país no Caribe, certo? O povo está passando fome e ele está sendo totalmente abastado com o dinheiro do povo. Agora a gente tem um grande problema. Para quem não assistiu, logo depois da posse do Lula, ele falou assim, ó, eu estou muito mais maduro. Foi. E as pessoas começaram a dar risada. Não é porque ele está mais velho, é porque ele está muito mais parecido com o ditador sanguinário Maduro, certo? Tanto que ele chamou o Maduro para a posse aqui, ele é amigo do Maduro, ele é amigo do Ortega, da Nicarágua, ele diz que defende a democracia, mas é amigo da Coreia do Norte, é amigo do presidente da China, só de ditadores. Só ditadores. Né? E aquele ditado popular, então não vale nada, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Então assim, a gente vê os marginaizinhos sempre andando com marginaizinhos. Eu sou policial, eu ando com policial. Sim. Certo? Sou cristão, eu ando com cristãos. Anda com os iguais. Entendeu? Né? Ando com os iguais. Então, é uma balela esse negócio que o cara está defendendo a democracia e só vive com ditadores. Vive apoiando o Irã, que mutila a genitália das meninas quando estão crescendo. Certo? Meu Deus. Tá? São castradas as meninas no Irã. Certo? Pelo regime da Sharia. Onde a mulher tem que andar com uma burca. Certo? E fala que defende os direitos das mulheres. Olha, pelo amor do santo eterno Deus, né? Então, essas pessoas são hipócritas. E o grande problema, pastor, é aquilo que tu falou. Tem cara que se acha cristão e que defende o PT. Na verdade, esse povo aí é aquilo que está na Bíblia também. É joio que está crescendo no meio do trigo. No dia da colheita, o trigo vai ser ajuntado no celeiro e o joio vai ser jogado fora, para que ele possa queimar. Certo? Não é assim? O joio até parece com trigo, certo? Mas ele não dá fruto. Ele está ali só para atrapalhar, tá? Então eu aconselho esse povo que está aí na igreja, tá? E que se fala cristão e defende o PT, defende essa ideologia. Cara, sai da igreja, desculpa falar bobeira aqui, ó, mas eu nunca usei droga, mas vai encher a cara de pinga de cerveja, sei lá, essa coisa que o pessoal fala que dá prazer e que pra mim também não dá, entendeu? Vai cair no mundão, velho. Porque depois o teu destino tá lá na Bíblia, certo? Você vê, ai, vamos proteger as nossas crianças, Senhor. Vamos orar aqui para Deus proteger as nossas famílias. E vai e vota na merda do PT que ajuda os traficantes a se estabelecer no nosso país, entendeu? Que coloca ministro do Supremo lá que tá falando agora que crianças têm que participar de passeata LGBT, onde todo mundo vê nas imagens que a promiscuidade sexual... Perdão, que promiscuidade sexual ao ar livre.
Aí o presidente vai lá e fala assim, o que tem o cara assaltar aí para poder roubar e tomar uma cervejinha fim de semana? E o cara, ai Senhor Deus, proteja as nossas famílias dos assaltos. E vota no cara do PT. Falta de coerência. Pelo amor de Deus, é falta de cristianismo isso. Vocês são filhos do Satanás, do capeta. Vocês servem ao seu pai. Isso que está na Bíblia. Fala assim, o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. E vocês fazem a vontade do pai de vocês porque vocês são filhos deles. É isso aí, vocês são filhos do capeta. Vocês são cristãos, caramba. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. Realmente é um pensamento que tem que ser baixado na mente de muita gente, né? Sim. Porque não tem coerência. Não tem coerência eu defender as pautas do PT, sabendo que as pautas do PT são aquelas que a Bíblia condena veementemente. Né? Veementemente. Mas o senhor tocou no assunto e eu queria falar um pouco sobre isso. Você falou sobre o Maduro, sobre... Inclusive tem um vídeo dele, né, comendo carne de ouro lá, né? Sendo servido lá, carninha na boca, enfim. Mas os Estados Unidos agora ele fez um movimento, né, bastante incisivo com relação ao Maduro, que foi aumentar uma recompensa pela cabeça dele. E mais do que isso, ele deslocou, se não me engano, três navios de guerras para a costa, né, do país lá justamente para reprimir algo que eu estava lendo e vi que a Polícia Rodoviária Federal tem feito aqui no estado do Paraná um excelente trabalho com relação a tirar drogas da rua, né? Só nesse primeiro semestre foi 171 toneladas, né? 171 mil, né, quilos de drogas retirados da... Foi a maior apreensão dos últimos Bom, a Polícia anos. Rodoviária Federal é a polícia que mais retira droga de circulação do mundo, tá? Só no passado a gente tirou 850 toneladas. A Interpol, em ações conjuntas com 31 outras polícias, em 31 outros países, retirou 615 toneladas. Você veja bem que nós, da Polícia Rodoviária Federal, temos diversas atribuições. Atender acidente de trânsito, combater a exploração sexual infantil em rodovias federais, combater o trabalho escravo, fiscalização de produtos perigosos, etc. Segundo os Estados Unidos, segundo o próprio Carvajal, né, o Maduro, ele é, sim, o líder do cartel dos Soles, que é um dos grandes cartéis produtores e exportadores de cocaína do mundo. Eu espero que os Estados Unidos entre com uma ação militar na Venezuela para libertar aquele povo oprimido por esse cara que também tomou o poder. Tá? A impressão dos votos mostrou, né, inclusive essa impressão desses votos demonstrou que ele não ganhou a eleição. Tá claro isso. Tá? Apenas países comunistas apoiam e declaram o Maduro como vencedor. Ou seja, ele tomou o poder através do tribunal eleitoral que tem lá na Venezuela. Isso é público e notório e está claro. Ou seja, o povo lá precisa de libertação. Tá? E a libertação virá, infelizmente, apenas com derramamento de sangue. Por quê? Já falava o pensador, que eu me esqueci o nome agora, que a esquerda pode até chegar ao poder através da democracia, mas sair através da democracia ela não sai. Entendeu? Sair democraticamente. Só sai com derramamento de sangue. Tá? Quando eles vão mentindo, eles vão doutrinando para que você acredite naquela mentira. E eles ascendem ao poder, eles alteram a lei, roubam dinheiro público, propinam, tá? Trabalham com a corrupção para que eles continuem se perpetuando no poder. E isso aconteceu em diversos locais. Como eu falo de novo, isso é ciência da história. Tá? Eclesiastes fala, né, que não há nada novo embaixo do sol, que as coisas se repetem. É isso aí, está se repetindo. O que se repetiu na Venezuela, se repetiu em outros países e está se repetindo no nosso Brasil. Você está assistindo o De Leão e dá uma olhadinha aqui, vê se você não é um inscrito. Caso não seja, te inscreve no nosso
canal, te inscreve aqui no nosso podcast. A gente está crescendo sempre com assuntos relevantes. E hoje a gente está conversando com Santão, que é um policial rodoviário federal e também vereador pela cidade de Londrina. A gente já falou um pouco sobre, né? A gente já falou aqui sobre a questão macro da política, né? Envolvendo o Brasil, envolvendo a ação nos Estados Unidos, lei Magnitsky. Ou seja, falamos um pouco, só que eu quero entrar um pouco mais nesse assunto, Santão, sobre a questão do tráfico de drogas, como está sendo combatido, como você, como policial rodoviário federal, né? A gente acabou de trazer um dado aqui de 171 toneladas só no primeiro semestre do ano 2025. É droga pra caramba, né? É muito entorpecente sendo tirado na rua. Como é que esse trabalho é feito, assim, para poder... obviamente você não pode dar os detalhes, né? Mas você pontuou algo aqui interessante. Você falou sobre a questão do Maduro ser o líder do cartel. E uma das promessas de campanha do Donald Trump foi justamente isso. Ele prometeu lutar com todas as forças contra cartéis de droga, contra tudo isso. E você, como é que você vê, vamos começar por aqui, como é que você vê essa ação dos Estados Unidos deslocando navios americanos aqui para a região ali da Venezuela, justamente com o objetivo de combater? Como é que você vê isso? Você vê isso como ponto positivo? Ou é uma ação muito, sei lá, precipitada ou não, ou é necessário agora? Como que você vê isso? É uma ação tardia. Isso deveria ter acontecido no primeiro mandato de Donald Trump. Mas Deus preparou para agora e eu apoio totalmente. Bandido tem que ser combatido. Bandido você tem que fazer como fez o presidente de Singapura. Ele falou, esse país aqui vai ser um país de pessoas de bem, e foi para cima dos bandidos. O que aconteceu em El Salvador? Que hoje é muito criticado pela Anistia Internacional. Prendeu todos os bandidos. Era o país mais perigoso do mundo e hoje tem índices de criminalidade melhores do que a Europa. Prendeu os bandidos. O Bukele fez isso. E o Bukele, no primeiro mandato dele, não estava conseguindo realizar tudo aquilo que ele precisava. Ele fez um apelo à população, falou, votem em deputados que apoiam os meus projetos. Porque a Suprema Corte de lá também, colocada pela esquerda, era banditista e tudo era anticonstitucional. Quando ele colocou deputados, ele veio com um artigo da Constituição, prendeu 5 daqueles ministros e hoje o país é uma benção. Prendeu os ministros? Sim, depois você lê na internet isso. Rapaz. Como que está o combate das drogas aqui no país? O combate das drogas só acontece porque tem uns policiais doidos mesmo, que tem sangue de polícia na veia, que tem vocação, que carrega esse combate nas costas, meu irmão. Porque você combater a criminalidade no país hoje é muito difícil. Olha isso aqui, ó. Delegado de polícia libera motorista preso com mais de 300 quilos de drogas em Pato Branco. Aí a reportagem começa a falar, uma decisão controversa da Polícia Civil, não é da Polícia Civil, é de um delegado da Polícia Civil, tá? Que estava atuando na Central Regional de Flagrantes, resultou na soltura de um homem preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, com uma das maiores apreensões de drogas da região. O caso, que envolveu mais de 308 quilos de maconha e 3,6 quilos de haxixe, gerou questionamento sobre a legalidade da medida. Olha, olha o que o delegado falou. Em uma decisão surpreendente, ele alegou que a apreensão seria ilegal, pois a PRF, em uma fiscalização de trânsito, não teria autoridade para revistar o veículo. O que eu falo numa situação dessa? Deus do céu! A Polícia Rodoviária Federal tem as suas atribuições definidas tanto na Constituição quanto em lei específica e também no Código de Trânsito. Se você vai fazer uma fiscalização, por exemplo, de um estepe para verificar se ele está ou não careca e você acha droga lá, o que você vai falar para a pessoa? Me desculpe, seu traficante, eu estava vendo o estepe do senhor, a fiscalização de trânsito, por isso o senhor pode prosseguir aqui com esses 300 quilos de maconha e mais esse monte de haxixe. Tem um corpo aqui também, de uma pessoa que você matou aqui no porta-mala, então eu não vou te prender não, porque eu só estava vendo o estepe. Pelo amor de Deus, pastor! Não faz sentido. Pelo amor de Deus, isso é crime, flagrante delito. E existem decisões judiciais. Agora teve uma esses dias também que policiais prenderam
eu acho que 400 quilos de cocaína com um traficante, chegou na audiência de custódia e ele falou, os policiais bateram em mim. Foi suficiente para o juiz entender que o flagrante não deveria acontecer, soltou o bandido e mandou investigar os policiais. Que loucura! É isso que a população tem que ver. Nós estamos nos matando, nós policiais aqui nesse país, para poder fazer o bem pela população. Aconteceu já decisões, eu acompanho essas decisões, em que policiais prenderam o cara com armas. E, não poderia ter prendido com arma, porque a revista pessoal não teve uma fundada suspeita objetiva. O policial desconfiou do cara, o cara saiu correndo, foi feita a revista pessoal, achou a arma. Mas não foi a fundada suspeita objetiva. Olha, nós temos hoje, infelizmente, parte, entendo bem, parte do Ministério Público, da polícia e da justiça banditista. Criados em universidades onde professores, doutrinadores, ou talvez, eu digo pior do que isso, doutrinadores travestidos de professores colocam isso na cabeça dos estudantes de direito e é isso que está acontecendo com a sociedade. Esse povo tem que saber que eles também vivem na sociedade do Brasil. Sim. Certo? E eles também têm as famílias aqui na sociedade do Brasil. Quando você ajuda um bandido, esses bandidos vão assolar a família deles também. Precisamos ter essa consciência. Vou falar de novo. Bandido tem que ser combatido, não pode se passar a mão na cabeça da bandidagem. Santão, você atua aqui no Paraná, né? Sim, na região de Londrina. E como é que está a região de Londrina com relação a tráfico de droga, com relação à criminalidade? Nós temos apreendido drogas praticamente toda a semana. Tá? Aqui na região? Sim, semana passada eu estava numa situação que eu peguei drogas em um ônibus que saiu de Maringá para São Paulo e um passageiro embarcou aqui na cidade de Londrina, na rodoviária, e estava transportando uma mala com drogas para São Paulo. Ele negou que essa droga era dele. A gente fez contatos, fizemos um serviço de inteligência, conseguimos levantar as imagens da rodoviária demonstrando que ele estava circulando com a mala e entrou no ônibus com essa mala. Então foi feito o flagrante. Certo? Logo no outro dia de manhã, eu participei pelo telefone também em uma situação ajudando a PM na localização da viatura, onde colegas conseguiram também pegar outro carro roubado com mais 400 quilos de drogas e o marginal fugiu do quilômetro 157 ali de Cambé, passou pela Tiradentes, passou pela JK, pulou o canteiro central, passou na frente do aeroporto, foi pela Avenida Roberto Koch no sentido do HU, só parou depois que os colegas conseguiram acertar tiros no pneu do carro, porque ele estava colocando em risco a vida das pessoas e estava com o carro roubado e 400 quilos de maconha. À tarde, esse marginal foi preso, com a ajuda da Polícia Militar e também da Guarda Municipal. Logo, no período da tarde também, mais um outro carregamento. Então, assim, às vezes cai 2, 3 cargas por dia. Às vezes passa uma semana. O trabalho é bem intenso, então, né? Sim, é muito intenso. Rapaz, a gente que está na nossa rotina do dia a dia, que vai, que vem, trabalho, casa, a gente não tem noção de todo esse movimento, de tudo, essa quantidade de droga passando. Para você pegar 850 toneladas, eu não estou falando de quilo, não. Você tem que trabalhar bastante. É um trabalho conjunto. Sim. Né? E tem que ter aquilo que você falou, né? Policial com vocação, um sangue de policial mesmo, que realmente está interessado em tirar isso das ruas, porque infelizmente a gente vê pessoas pelas sarjetas, esquina, a gente vê pessoas como zumbis e a gente sabe que o resultado disso tudo é justamente das drogas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Agora com os navios americanos, porque a gente sabe que a Venezuela é uma das grandes fornecedoras, né? E você falou do cartel lá. E com os navios americanos atracados ali, com certeza vai inibir a entrada desses entorpecentes. Isso não vai aumentar o trabalho de vocês nas rodovias? Muito boa pergunta, e eu concordo. Quando você passa inseticida em um grupo de formigas, elas não vão para o lado do inseticida, elas fogem para o outro lado. O tráfico de drogas ali daquela região, ele vai ser desviado. Sim. Certo? Em vez de sair por fronteira marítima,
Óbvio, eu estou falando isso se o Donald Trump realmente não fizer uma intervenção militar na Venezuela, o que eu acho muito difícil de não acontecer nos próximos 60 dias. Ele me trouxe 400 soldados, né? 4.500. 4.500. É mais do que o suficiente para tomar a Venezuela, tá? Não precisa mais do que isso, não. Eles têm um exército totalmente sucateado, igual aqui no nosso país. Nossa Força Aérea, nosso exército, nossa marinha é um poodle querendo enfrentar uma manada de pitbull. Não existe manada de pitbull, manada é para boi, tá? Mas eu quis falar uma matilha, tá? Para vocês entenderem. Então, eles não têm a mínima condição de contrapor essa ofensiva dos Estados Unidos. Eu creio que, por enquanto, né, essas drogas serão realmente desviadas e tomarão algum outro curso. Possivelmente vem aqui para o Brasil parte delas, mas não vai chegar na nossa região. Tá? A nossa região não seria um canal adequado. Tá? Ele entraria pela fronteira ali de Acre, né? Também da Amazônia, pegaria rios, barcos ali e sai lá no Porto de Belém, lá em cima, em Manaus, certo? Possivelmente o local mais viável para esses traficantes realizarem essa nova rota de tráfico de drogas. O senhor colocou aí uma estimativa, né? E nos próximos 60 dias essa ofensiva vir a acontecer. Eu acredito que você falou, né? Há um povo lá que está escravizado e que está precisando justamente dessa ofensiva, dessa ação, que o senhor vê isso como uma ação libertadora, né? Sim. Vai para libertar a população. Santão, você está segundo mandato em Londrina agora. Sim. Né? E a gente vai falar um pouco de Londrina, um pouco do que está acontecendo aqui. E não apenas disso, falar sobre projetos. Tem alguns projetos aí que eu sei que causa lá na Câmara algumas discussões bem acaloradas. E a gente vai mergulhar um pouco nisso. Mas antes disso, deixa eu fazer o meu jabá aqui. Você não é inscrito, aproveita e te inscreve aqui no De Leão, rapaz. Faz o seguinte, deixa um comentário, a gente está conversando com o Santão, ele abriu um espaço na agenda para compartilhar algumas coisas que têm acontecido, para além daquilo que a gente tem entrado em contato, ou seja, o que ele está trazendo é vivência de causa, né, Santão? Você está lá no meio, você está num fogo cruzado, você, tanto na Câmara quanto na rodovias ali, enfim, são informações que a gente que está na nossa rotina, casa, trabalho, igreja, a gente acaba não entrando em contato de forma mais palpável, assim, por isso que é bacana esse esclarecimento. Agora, falando sobre Londrina e sobre o seu segundo mandato, eu falei que você vinha aqui, alguém me disse, pergunta para ele sobre um projeto que eu não sei se já foi sancionado, pelo que eu soube, foi agora para o prefeito, né, para que ele pudesse sancionar, já foi aprovado na Câmara, que é o projeto da GESCAM, sobre internação compulsória. Na internação compulsória de moradores de rua. Como é que você vê esse projeto? Você foi a favor? Votou Lógico que eu sou a favor. Drogado não gera renda para o município. Drogado assalta as pessoas. Drogado causa um transtorno social enorme. Eu não estou falando aqui de forma higienista, não, como aquele padre Júlio Lancelotti lá chegou a me chamar uma vez ali pela internet. Até fez um abaixo-assinado contra a minha pessoa. Eu estou falando daquilo que é fato. Nós tivemos um caso aqui em Londrina em que um drogado, um craquento, deu uma paulada na cabeça de um senhor de 71 anos de idade, aposentado, que recebe um salário mínimo, que estava distribuindo panfletos na rua para poder complementar sua renda. E obviamente que esse marginal bandido que deu a paulada na cabeça do idoso estava fazendo isso para roubar o dinheiro dele para comprar drogas e abastecer o crime organizado. Então todos eles são criminosos. Todos os que estão na rua em situação de drogadição são criminosos. Eu já falei isso e vou repetir. Ali na unidade da Polícia Rodoviária Federal que eu trabalho, eu prendi 5 andarilhos com mandado de prisão em aberto. 3 deles eram assassinos. Estavam com mandado de prisão aberto em virtude de terem cometido assassinatos. Então, além do abastecimento financeiro para o tráfico de drogas que eles fazem, e que infelizmente a população contribui porque dá esmola para eles, eles também, em muitos casos, estão nas ruas porque fugiram para não serem presos.
ali a gente tem assassinos, por exemplo, esses dias eu estava lá nos 5 Conjuntos, eu creio que cerca de uns 8 meses atrás, em uma situação onde tinha um mocó que foi feito embaixo de uma linha de transmissão de energia elétrica, onde inclusive ele estava colocando fogo, prejudicando uma população toda ali que às vezes faltava energia elétrica, e a polícia militar chegou lá e ele estava com mandado de prisão aberto em virtude do tráfico de drogas, certo? É um traficante. E tinha outras passagens, como Maria da Penha, ameaça e etc. Então tem muitos desses que estão nas ruas que são marginais, com altíssima periculosidade, certo? Uma outra situação, eles não querem ir para as clínicas de recuperação de drogados e para as casas de apoio. Eles não querem ter regramento, eles não querem tomar banho, eles não querem horário para comer, horário para beber, horário para se vestir, horário para ter uma instrução, eles querem se vagabundear no meio da rua. Essa é a realidade. E uma pessoa que está em estado de drogadição, ela não consegue decidir por si mesma. Ela está dominada pelos efeitos que a droga faz. E eu sou a favor do projeto da Jéssica, sim. Ai, meu Deus do céu, é contra a dignidade humana fazer isso com esses drogados. Que dignidade humana que tem esses caras ficarem na sarjeta desse jeito? Urinando, evacuando na calça, se matando ali nas ruas, passando frio quando está muito frio. Tem dignidade humana nisso? Nenhuma. E o desafio que eu faço, pastor, é o seguinte: todo mundo que é contra esse projeto, para de ser hipócrita. Pega esse povo que está na rua e leva para sua casa. Leva para sua empresa, leva lá na frente do seu condomínio, tá? Leva lá para casa do seu pai. Quero ver se você faz isso. Agora, enquanto está incomodando o teu vizinho, uma pessoa que está longe de você lá, mulher que não consegue sair de casa porque esses marginais estão transando na frente da casa dela, estão cagando lá. Cagando mesmo, evacuando, fezes, tá? O pessoal entender. Estão urinando lá na frente, estão deixando um monte de sujeira. Aí tá tudo bem, né? Até porque a pedra só incomoda dentro do sapato da pessoa que está usando aquele sapato, né? Então, a pedra não está no sapato desses hipócritas, então para eles está tudo bem, certo? Tem que internar. Tem que ter internação compulsória, sim. Rua não é local onde esses caras devem ficar. Então, mas, legal, tem que internar. Vai para onde? Porque tem muito morador de rua, a gente anda por aí, meu Deus do céu. E tem abrigo para todo mundo, ou o prefeito vai ter que fazer mais abrigos? Vai para onde? Nós gastamos muito dinheiro. A assistência social tem 110 milhões de reais em orçamento para o ano de 2025. Meu Deus. Isso é orçamento municipal, fora o que vem do governo. Isso. Tá? Eu votei contra esse orçamento. Eu fui o único vereador que votou contra, não por causa disso, mas por causa de diversos problemas que eu apontei, que eu entendi que não deveria ser aprovado. Mas eu sei mais ou menos a quantidade de dinheiro que tem no orçamento de Londrina. Fora o dinheiro que vem do governo estadual e federal, fora clínicas particulares. Tá? Então, praticamente, existe local para todo mundo, sim. Agora, Londrina está se tornando um foco, um polo, eu posso dizer assim, um polo atrativo de desocupados, de craquentos, de mendigos. Aqui eles têm uma facilidade enorme. Eu estava na Polícia Rodoviária Federal, passando ali em Biporã. Junto com a PM, nós prendemos um andarilho que estava furtando fios, certo? Que causa um problema enorme para toda uma comunidade, às vezes para hospitais, para escolas. E ele debochou. Ele falou, olha, eu estou fazendo isso aqui para complementar a minha renda, só para usar a minha droguinha, porque eu recebo o dinheiro do governo federal, que era na época uns R$800. Ou seja, nós estamos pagando imposto, porque o governo federal, o governo municipal e o governo estadual dá dinheiro para esses drogados para eles se recuperarem da drogadição. E, obviamente, eles vão pegar esse dinheiro pago pelo contribuinte para comprar drogas. Ou seja, nós pagamos impostos caríssimos hoje para poder abastecer o crime organizado. Isso é um absurdo. Entendeu? Isso deveria de existir imediatamente. Deveria ter uma lei que no nosso país, que cada motorista que parasse no semáforo e desse dinheiro para eles, deveria receber uma multa muito pesada. Porque eu vou citar aqui um provérbio chinês, que é uma história, né? É um conto popular chinês, tá? Que tinha uma vaca dentro de uma casa e foram reclamar com o monge.
né, que eles tinham uma vaca ali dentro, que eles mamavam o leite da vaca e etc. E só tinha aquilo de alimento. Aí o monge pegou, foi lá e matou a vaca. Aí a família ficou desesperada, falou, pelo amor de Deus, o único alimento que a gente tinha era ficar aqui mamando na teta da vaca de vez em quando. Ele falou, então agora vocês vão poder ter a liberdade e ir trabalhar e conseguir algo melhor, além de ficar mamando única e exclusivamente na teta da vaca. Entendeu? Então, essas pessoas que estão no mundo da drogadição, eles são saudáveis. Primeiro, são saudáveis. Não tem ali aleijado, não tem cego, não tem nada. São pessoas que estão em idade de produção. Mas eles não querem trabalhar, eles querem vida fácil. Eles querem ficar nas ruas. Eles querem pegar o dinheiro e ir ali pertinho onde tem uma boca de fumo e comprar uma pedra de crack. E ficar com barato na cabeça. É só isso, eles querem viver assim. Entendeu? De novo, prejudicando toda uma sociedade. Sim. Tá? Eles, e muitas vezes, ameaçam mulheres e idosos. Eles não chegam próximo de uma pessoa como eu, que sou um homem de quase 1,90 m, que tem 100 quilos, que tem assim um porte avantajado em relação à média da sociedade, para me intimidar, para poder eu dar dinheiro para eles. Mas quando eu for velho, eu sei que eles vão fazer isso comigo também. Certo? Então eles realmente trazem um prejuízo enorme para a sociedade de bem. Por isso, devem ser coibidos em suas atitudes de drogadição. Se tem o espaço para onde eles podem ir, né, para poder se livrar das drogas, eles não querem ir, agora não vai ter outra opção, né? Porque está faltando ainda o prefeito sancionar, né? Sim, e salvo engano, a gente votou esse projeto, a segunda discussão, hoje. Certo? E agora ele vai para a ascensão do prefeito. Ocorre que tem uma promotora aqui na cidade de Londrina, com o nome dela é Suzana Lacerda, que ela já se manifestou no jornal, tá? Dizendo que o prefeito deveria vetar o projeto. Tá? Eu não sei o que o prefeito vai fazer. Se eventualmente o prefeito vetar o projeto, assim que entrar uma petição de derrubada do veto, eu vou votar a favor da derrubada do veto. Esse então tem uma outra lei também, eu não sei se já foi sancionado ou não, mas pelo que eu soube já foi votado e foi aprovado, que inclusive se tornou motivo até de reportagem na televisão e tal, que foi a questão do salário dos servidores, né? Parece que eles aumentou o salário deles, por exemplo, se a pessoa já era funcionária do governo, né? E agora entrando na prefeitura, não perde salário, mas ele acumula um sobre o outro. Como é isso tudo? E dá uma explicação. Muito bem, veja só, eu sou policial rodoviário federal e vereador. Eu exerço 2 cargos sem falta em nenhum dos dois, certo? Isso é permitido pela Constituição Federal. Sim. É permitido pela lei que rege os funcionários federais, que é a Lei 8.112. Assim como nós temos, por exemplo, o policial penal marinho, que também é policial e vereador. Temos o delegado da Polícia Civil em Maringá, que também é vereador e acumula os 2 cargos e os 2 salários. Como, por exemplo, uma pessoa que faz um serviço de pedreiro de manhã, à noite ele é garçom ou ele é enfermeiro. Ele executa as 2 funções e recebe os 2 salários. Sim. Isso é bíblico. O trabalhador é digno do seu salário. Ocorre que o prefeito colocou um projeto de lei para que servidores estaduais ou às vezes até municipais continuem a receber o seu salário integral pago pelo Estado e acumulem, mesmo executando apenas uma função de secretário, acumulem até mais 90% do salário atual de um secretário. Eu sempre me manifestei contra isso, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, que eu faço parte, eu votei contra, apontei inconstitucionalidade e falei que nem era para ir para o plenário. Infelizmente não consegui fazer o meu voto contra no plenário, mas também não foi feito o meu voto a favor, porque em janeiro eu tinha pedido uma licença não remunerada, eu ia viajar, e eles convocaram uma sessão extraordinária justamente nessa data. E era impossível eu votar, porque eu estava de licença. O vereador que está de licença, licença médica ou qualquer outro tipo de licença, não pode votar. Não pode votar. E no caso, acumulou o salário agora? Justamente, eles vão receber a partir desse mês agora o salário integral de origem e até 90% do salário que recebe um secretário. Exercendo apenas uma função. Uma função. Ao meu ver, isso é absurdo. Eu votei contra, falei e eu desaprovo isso totalmente.
É porque uma coisa é você está no Policial Rodoviário Federal. Você exerce ali a função de policial e ainda, paralelo a isso, a função de vereador. É como, por exemplo, a gente tem vereador então, que... recebe os 2 salários. A gente tem vereador que tem comércio, a gente tem vereadora que é professora, vereadora que tem seu comércio também. Outros vereadores têm outras funções, né? Executam as 2 funções e o presidente da Câmara parece que tem barbearia, então ele recebe lá o lucro do estabelecimento comercial dele, tá? Isso é totalmente natural. Como, por exemplo, eu conheço professoras que têm 3 padrões. Trabalha de manhã, de tarde e de noite, se mata de trabalhar. E recebe os 3 salários. Ela executa 3 funções, certo? Todas elas de professora. E recebe os 3 salários. Agora, eu vejo que é muito imoral você ocupar apenas uma função, receber um salário e até 90% da gratificação. Isso aí, ao meu ver, está errado. Me manifesto assim até hoje. De fato, é um pouco esquisito, né? Eu acho que... Esquisito não, pelo amor de Deus. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu passar para ti essa pergunta. Nós já até fizemos. Foi um rapaz que trabalha no hospital, né? Eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele que me disse, rapaz, pergunta isso para ele, que foi justamente o que você acabou de falar sobre o salário dos servidores, essa coisa que, na sua definição, primeiro, você não votou a favor e também considera absolutamente imoral. Com relação ao prefeito, vai fazer 2 anos, né? Não, ele está com 8 meses de mandato. 8? Nossa, 8 meses. Mas nesses 8 meses, qual nota você daria para o prefeito? O que é que você acha? Ele está fazendo um bom mandato? Está tentando fazer um bom mandato? Bom, se está tentando, eu não sei, porque eu não acompanho ele. Eu sei que ele trabalha bastante, pelo que as pessoas me falam. Ao meu ver, está deixando bastante a desejar. Nesses 8 meses já poderia ter feito mais. Eu creio que sim. Muito mais. No que exatamente? As obras públicas estão se rastejando como se fossem tartarugas aleijadas de 2 patas. Certo? Aquelas que já tinham sido iniciadas. O maquinário da Secretaria de Obras está em estado deplorável. Certo? Ele colocou esse projeto de lei agora para aumentar o salário dos secretários que vêm de outros órgãos. Ele acabou de soltar um decreto impondo contra servidores públicos municipais restrição de manifestação de pensamento na internet, que eu sou totalmente contra. Pela minha manifestação e de outros vereadores, eu acho que foram 2 só, inclusive, ele acabou retirando esse decreto dele de efetividade, ou seja, ele suspendeu o próprio decreto. Tá? Então são coisas que eu sou realmente crítico. Tá? Foi repassado, por exemplo, 2 milhões à CTD, que é uma empresa pública de tecnologia, que é uma porcaria total, que já tem, acho que parece 40 milhões de prejuízos, que não concorre com a iniciativa privada de igual, porque a iniciativa privada consegue realizar um serviço de muito melhor qualidade, e agora foi repassado 2 milhões. Eu fui, salvo engano, o único vereador que também votou contra esse repasse. Então, eu preciso me manifestar contra algumas coisas que estão acontecendo. Tem acertado em algumas situações? Sim. Existem secretários bons que ele colocou lá. E eu posso até citar aqui, por exemplo, Gilmar, que está hoje na SEMA, né? Ele tem feito um trabalho muito bom, tá? Uma pessoa muito dedicada. Eu creio que a secretária de Assistência Social tem acertado bastante. A secretária de Saúde parece que também está acertando bastante, apesar dessa situação do salário dela. A secretária de Educação também. São secretárias que eu tenho assim, um pouco mais de contato. Então eu não posso realmente chegar a criticar o trabalho delas. Elas têm feito um trabalho um pouco mais assertivo, na verdade, muito mais assertivo do que os que estavam antes. O próprio secretário da Guarda Municipal também, né, tem feito um trabalho bastante diferenciado em relação ao que estava anteriormente. Então, assim, entre nível de acertos e erros, eu posso dar uma nota mediana para ele. Tá no meio. Tá ali entre os 5, 6. Não, mediano é 5. É 5. Tá, então tem bastante campo para melhorar. Santão, você falou sobre uma coisa aí, eu lembrei que eu vi no jornal exatamente isso que você acabou de pontuar, e eu queria que, se possível, explicasse um pouco melhor
que está meio nebuloso ainda. Como é o vereador, o servidor público, ele não pode expressar os seus pensamentos, as suas próprias ideias na internet? Como é isso na prática? Por exemplo, a gente está conversando aqui sobre vários assuntos e nesse é um decreto que ele colocou? Foi. Nesse decreto você não pode comentar sobre determinados assuntos, você não pode expor as suas ideias na internet. Vamos lá, pastor. Eu não posso usar o símbolo da Polícia Rodoviária Federal na minha atividade política, certo? E eu não posso ir na minha rede social e me manifestar enquanto policial rodoviário federal e expressar o meu pensamento político, pensamento filosófico, espiritual. Eu tenho que ser técnico e, por exemplo, eu faço uma apreensão de drogas, eu posso criticar, obviamente, nessa apreensão de drogas, a criminalidade enquanto policial rodoviário federal, ali usando o uniforme, que é uma apreensão que eu fiz em um acidente de trânsito que eu atendi, ou quando a chefia me chama para dar uma entrevista nesse sentido, como aconteceu agora semana passada. Ocorreram 2 acidentes com vítima fatal e a chefia pediu para eu dar entrevista para as televisões. Eu estou representando o meu órgão. Eu não posso manifestar politicamente pelo meu órgão. Assim como os funcionários públicos municipais também não. Agora, o funcionário público está dentro da casa dele, batendo um papo com a família, ele está fazendo crítica e elogio a quem ele bem entende. Ele está numa conversa de bar, num restaurante, lá na igreja dele, numa praça, ele também está fazendo isso. A única diferença que tem para a rede social é que ele está publicizando o pensamento dele. O que ele está fazendo de errado? Nada. É uma conversa de cabaré publicizada. Como que vai se coibir isso? E o decreto do prefeito falava assim que em suas redes sociais pessoais era necessário que eles se mantivessem de forma polida, não sei o quê. Veja bem, pastor, cada pessoa tem um jeito de ser. Sim. Quando a gente ceifa a característica do ser humano, a gente ceifa a humanidade do ser humano. Tá? Então tem gente que vai ser xingado de corno e vai falar assim, olha, por favor, não me xingue de corno, por gentileza, isso me ofende demais. O outro que vai ser xingado de corno vai falar assim, corno é você, seu tranqueiro, seu safado. Ué? O que o prefeito tem a ver com isso? O que o prefeito tem a ver com o que o cara faz com o veículo dele nos dias de folga, com a casa dele, se ele vai pintar de azul, de vermelho, de cor de rosa? Entendeu? Como ele gasta o recurso que ele recebe enquanto salário? O que ele faz com a rede social dele? Com quem ele casa? Com quem não casa? Entendeu? Como educa os filhos. A prefeitura não tem que se envolver nas questões pessoais. Isso é meio socialismo, né? Ah, não. Isso aí tá totalmente errado. Totalmente errado. Isso é meio que controle. Eu me transformei em uma pessoa politicamente exposta. Eu recebo elogios e críticas. Sim. Entendeu? Agora o que eu vou fazer? Vou matar a pessoa? Não. Se eventualmente alguma dessas críticas não forem de fato uma crítica, mas um crime daqueles que estão descritos no Código Penal, injúria, calúnia, difamação, ou de repente, na minha profissão exatamente de vereador ou de policial rodoviário federal, o crime de desacato, a pessoa ou será presa em flagrante ou será processada, como qualquer outro cidadão comum pode fazer. Entendeu? Agora, não se deve andar por aí, por exemplo, nesse decreto do prefeito, estava falando lá que existiria um núcleo de comunicação que ficaria analisando. O que é isso? Isso aí é aquilo que está lá no livro de 1984, de George Orwell. É justamente... Controle. É Ministério da Verdade. Meu entendeu? Deus. Não se pode existir isso. Isso aí é esquisito, olha. Santão, segundo mandato já, aqui em Londrina, e os projetos de tua autoria? Você pode colocar pelo menos 1 ou 2 aqui, até mesmo para os teus eleitores saberem, não, isso aqui está sancionado, isso aqui está em vigor, porque foi ideia que o Santão trouxe e tal. Tipo uma prestação de conta. Bom, aconteceu essa semana, por exemplo, um projeto muito importante nosso que vai trazer transparência e eu creio que mais celeridade no atendimento dentro das unidades de saúde. Eu propus que em cada unidade de saúde haja uma tela parecida como essa, uma tela eletrônica, com o primeiro nome do médico, a sua especialidade. Por exemplo, o médico de Leão, ortopedista. Ele está trabalhando nessa unidade de saúde das 7 da manhã ao meio-dia. Também nessa unidade de saúde hoje tem a enfermeira tal. Tem o auxiliar de enfermagem Santão, que está trabalhando do meio-dia até as 7 da noite. Só publicizar. Não vai ter nenhum tipo de
elemento a mais a fim de identificar esses funcionários públicos como RG, CPF, matrícula, mas só para as pessoas saberem a quantidade de servidores que tem nas unidades de saúde atendendo naquele momento, certo? Ocorre que o prefeito tentou vetar parte desse projeto, certo? Na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora suspendeu o veto do prefeito, porque o veto, inclusive, foi feito 2 dias após a possibilidade dele realizar o veto, ou seja, um veto intempestivo. Porém, se ele tivesse vetado, eu ia buscar as alternativas dentro do processo legislativo para derrubar o veto. A partir de agora, no prazo máximo de 180 dias, a prefeitura vai ter que colocar telões nas unidades de saúde comutados com o computador, com a internet, seja lá o que for, trazendo esses dados para as pessoas. Para evitar o que a gente acaba recebendo de demanda, denúncia e reclamação toda semana. Ah, eu tô aqui no PAI, não tem médico para atender. Ah, eu tô aqui no PAI, não tem enfermeiro. Aí você tem que fazer um pedido de informação, comunicar a secretária de saúde. Isso pode demorar cerca de 40 dias para saber a quantidade de gente que estava lá naquele dia. Agora, o que a população vai fazer? Ô, vereador, só tem um médico atendendo aqui. Entendeu? Cara, muito legal isso aí. Então. Muito legal. Até de certa forma, vai coibir os médicos, né, os servidores, enfermeiros, enfim, de faltar. Perfeito. Isso vai coibir. Vai coibir também uma possibilidade de alguém mal intencionado que possa estar servindo a população de bater o ponto, sair, como a gente já viu na televisão, não na cidade de Londrina, mas em outros locais, bater o ponto, sair e fazer o seu trabalho em outro local, e depois volta e bate o ponto. Ou seja, a partir do momento que tiver ali na tela o nome desses profissionais, eles deverão estar lá, certo? Legal. Não teria a opção de colocar, por exemplo, o nome do profissional em vermelho, porque faltou... Até mesmo para... Não, o projeto de lei é muito específico. Deve constar lá aqueles que estão em atendimento naquele horário. Naquele horário, né? Sim. Entendi. Mas já vai ser uma ajuda muito grande para a população para identificar. Veja bem, o meu projeto de lei, inclusive, ele é bem específico. Ele não fala assim, tem que colocar o nome completo do médico. O primeiro nome do profissional e sua especialidade. Então, o doutor tal cardiologista, a enfermeira tal, a auxiliar de enfermagem tal. Só isso. Santão, uma prestação de conta agora, uma panorâmica do que você tem feito nos últimos... desde do primeiro mandato, agora no segundo, até para a gente fazer um corte disso daqui, e você pode depois colocar nas suas redes sociais, aí uma prestação de conta. Muito bem. Enquanto você está buscando aí... Eu vou pegar aqui na Câmara de Vereadores de Londrina para vocês verem, tá? Pronto. Aí, enquanto o Santão está buscando aqui, você que é um inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado, porque você já está com a gente. Agora faz o seguinte... Deixa o like, ajuda muito a engajar o vídeo, e também faz o seguinte, coloca um comentário legal, muito importante para a gente, muito importante para o nosso canal e para o crescimento e para nortear os convidados aqui do nosso De Leão. E você que está vendo, que não é um inscrito, te inscreve aí, ajuda a gente está crescendo sempre com conteúdo muito bom, muito legal e informativo para a população. Santão, vamos lá, prestação de contas. Eu vou falar para vocês aqui e tentar explicar, tá? Vereador Santão, 3.129 indicações. O que é isso? Tem um buraco a ser tampado na rua, uma faixa a ser pintada, uma árvore que precisa ser cortada, uma plantação de árvores em um determinado trecho, alguma melhoria na frente de uma escola, alguma melhoria dentro de um posto de saúde. São essas indicações. Boa parte desses locais eu visitei ou os meus assessores visitaram. Então são indicações muito importantes para os nossos munícipes, tá? 298 pedidos de informação são atos fiscalizatórios do vereador para com o executivo. 2 projetos de decreto legislativo para alterar alguma legislação que está tramitando dentro da Câmara de Vereadores para que a gente possa ter mais celeridade no processo legislativo. 3 projetos de emenda da lei orgânica, para melhorar a nossa lei orgânica do município, também para desburocratizar o nosso município.
49 projetos de lei. Eu sou o vereador campeão de projetos de lei na cidade de Londrina, tá? 7 projetos de resolução, 199 requerimentos e mais 82 votos de pesar. Fora todas as outras visitas que eu faço, externas, que estão na minha agenda aqui. Eu vou mostrar. Eu acho que não vai dar para pegar, tá? Mas essa aqui é a agenda do vereador Santão, ó. Rapaz. Sempre está movimentada todos os meses. Diversas agendas externas todos os meses. Quando a gente não para de trabalhar, graças a bom eterno Deus, começamos a trabalhar aos 7 anos e Deus tem nos dado saúde, a gente só para quando às vezes realmente é acometido de alguma doença, ou por exemplo agora, dia 29, que eu vou fazer uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo, aí tem que dar uma parada. Mas a gente continua atendendo a população pelo telefone. Hoje tem várias formas, né, de continuar trabalhando. Sim. Santão, projeto para o futuro. Agora responde aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho. Tem intenção de ir para Brasília, deputado federal, estadual? Quais são os projetos? Meu irmão, eu tenho orado ao Deus Altíssimo para saber o que Ele quer da minha vida. Ele tem colocado essa intenção no meu coração. Muito provavelmente, certo? Já está havendo movimentações, apoios políticos, pessoas inclusive de forma voluntária oferecendo, e muito provavelmente eu saia candidato a deputado federal pela cidade de Londrina, tá? Legal. Tem bastante tempo ainda para que isso aconteça e concretize, e está nas mãos do Deus Altíssimo. Se ele me quiser lá, ele vai fazer como ele fez no cargo de vereador. Ele pegou e me colocou, certo? E ele vai me colocar lá também. Esses são os projetos, a prestação de contas e as intenções, né, Santão? E é muito bacana que tu sempre coloca aquilo que tu crê, aquilo que eu penso que é a tua base para as decisões a serem tomadas, para as direções a serem seguidas, projeto de futuro, e a gente só tem que agradecer a Deus, a gente tem que agradecer a Deus por ter posto pessoas nesses órgãos, né, de regulação, nesses ambientes estratégicos da sociedade, com alguém que tem esse coração voltado para Deus, que pensa no próximo, que está lutando pela melhoria, como você citou aqui, o Silas Malafaia, alguém que está dando não apenas a cara para bater, mas o corpo inteiro, e está apanhando muito, né, mas que se não fosse esse barulho dos bons, né, que Martin Luther King falou, né? O que me mete medo não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Mas eu estou falando do barulho dos bons, ou seja, daqueles que estão botando a cara para bater, daqueles que estão indo para a rua, como você, que não tem medo de falar, e diante de tudo isso a gente só tem que agradecer a Deus e orar para que Deus proteja você, proteja aqueles Amém. Que estão realmente envolvidos na linha de frente, que estão tirando droga das ruas, que estão olhando para o próximo, que Deus ele possa te manter, te guardar, porque eu acho que aí fora nas rodovias do Brasil não deve ser fácil, tudo aquilo que se enfrenta com o policial, enfim, e sobretudo te guardar com integridade. Amém. A integridade, eu acho que é o que mais precisa ser protegido hoje, é a integridade, porque quando a gente perde a nossa integridade, o resto é só fração de tempo até a gente perder tudo. Acho que se perder a integridade, já perdeu tudo. Né? Justamente. Já perdeu tudo. Então, obrigado. Quero só colocar um dado aqui para quem está vendo a gente até agora. A gente tinha pouco menos de 1.000 seguidores e você veio aqui no podcast. Algumas pessoas não vieram, mas você veio, a gente já está chegando quase em 10. E você e a gente fica... Que bacana, pastor. E detalhe, você veio candidato. Sim. E agora aprovado, vereador, já com a intenção de ir para deputado federal, e veio de novo. Cara, legal, isso é precioso. Eu que agradeço, pastor, e digo para todo mundo, se vocês puderem, entendam, o único conselho que eu posso dar para uma pessoa, busca a palavra de Deus, conheça o Senhor Jesus Cristo. E se vocês puderem, o meu Instagram é Vereador Santão. Quanto mais seguidores a gente tem nas redes sociais hoje, mais força política, mais abrangência a gente tem. É o único pedido que eu faço para as pessoas. Se puder, segue a gente lá, tá bom? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. E que o Deus Altíssimo proteja você, a tua esposa, a tua família, e que possa estar te usando para a propagação, primeiramente, do Evangelho e também das outras verdades que cerceiam a nossa
vivência aqui nesse planeta, tá bom? Obrigadão. Valeu, obrigado. Olha, você acabou de acompanhar o vereador Santão aqui no nosso De Leão. Muita coisa boa. Obrigado por você ter acompanhado até agora. Faz o seguinte, se não é inscrito, te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilha com alguém e valeu. Deus abençoe muito. Tchau. Que chegue logo aos 100 mil. Bacana saber. Não, que tá aumentando. Cresceu bastante. Santão. Obrigado, rapaz.